ancestral, espiritual, e ela tem Quiron na casa, antes disso um pouco, a dimensão humana e tal, e ela parou assim. Então vamos lá, vamos falar sobre a casa 4. Eu tô nessa série de conseguir transmitir, né, que a cada 3 casas, né, a tríade, olhando pelo mapa astral, a gente consegue recortar um assunto, né, sobre a dimensão humana e tal. Então, da casa 4, uma casa que vai falar sobre a nossa primeira subjetividade, né? Mas o legal é a gente conseguir entender que a astrologia ela vem no sentido assim de ser uma linguagem que nos ajuda a compreender a confusão humana. É sobre isso, né? E pensando nessa confusão, nessa subjetividade, as casas, né, que falam do elemento água, as casas que falam sobre a questão, inclusive, espiritual, subjetiva ou emocional, ou até a gente pode chamar também de psicológica, né? Elas vão trazer pra gente as incertezas, as inseguranças, né? Inclusive, bem no começo, assim, primeiro que é uma casa angular, casa 4, e ele tem uma peculiaridade, assim, a casa 4, ela naturalmente, ela faz o que a gente chama de uma quadratura com a casa 1, também com a casa 7, e uma oposição com a casa 10. E isso por si só já fala muito, assim, no sentido de entender que da mesma forma que a gente pertence, não é um lugar de permanência. Tem um certo desconforto ou uma certa necessidade da gente conseguir ir além da onde a gente veio, além da nossa história, né? Então tem esse incômodo. Só que a gente vai entender também, tentando aprofundar um pouco o papo, que quando a gente fala de terapia, psicanálise, ou qualquer dimensão que vai falar sobre a elevação, a sustentação, ou entendimento, ou crescimento da pessoa, né, de qualquer um, a gente vai naturalmente tentar compreender a origem. É isso, o princípio, né? E a casa 4 vai falar sobre essa intimidade. E como a gente está falando de astrologia, a astrologia é uma linguagem de analogia, né, que nos ajuda a compreender e tal. Essa origem, ela constrói, aliás, constrói não, né, ela marca, né, esse destino, essa percepção. Inclusive, outro dia eu estava atendendo uma moça, eu achei engraçadíssimo, assim, estava aprofundando, né, as questões da casa 4 e tal, e aí tem essas relações, né, pai, mãe, ou quem fez parte dessa história. E ela parou assim e me falou assim, nossa, eu fiz terapia esse tempo todo no sentido de perdoar minha mãe, e se você consegue ver isso escrito no meu mapa astral, então quer dizer que a culpa não é da minha mãe, se já estava escrito, né? Porque na prática, o mapa astral ele complementa esse olhar da psicanálise, né? A psicanálise ela vai fazer essa investigação, só que o mapa astral ele é calculado do horário, do dia e do local do nascimento de cada pessoa. Inclusive, ainda falando sobre essa questão de casa 4, de origem, de família, que a gente vai aprofundar junto, tem o que a gente chama também de hereditariedade astrológica. Se vocês repararem, se a gente pegar aí o mapa astral de uma família, né, dos nossos e tal, tem uma repetição que não é coincidência, né? Tem uma repetição nos mapas, né? Muito evidente, assim, tem uma familiaridade, como se a gente pudesse, inclusive, dizer que cada família tem o seu próprio arquétipo a ser trabalhado, tem as suas próprias questões, né? E o legal é a gente poder falar disso, né? Inclusive tem um exemplo, que é o seguinte, assim, da pessoa que eu também acompanho, nessa, que eu chamo de trilha astrológica, né? Que é um acompanhamento, olhando o mapa astral, e ela tem Quiron na casa 4. E, né, a gente vai entender, antes disso um pouco, coloca para mim nos comentários em qual signo tá a sua casa 4, se tem algum planeta ali, que eu vou te responder, né, sobre isso, você vai entender melhor sobre o seu mapa, que eu acho que esse que é o grande lance, né, a gente conseguir aproximar para cada individualidade, né, esse é o grande benefício e tal. E, inclusive, na descrição desse vídeo, eu vou colocar também os links dos meus trabalhos, desse da trilha astrológica, e principalmente o link para que você venha fazer parte do grupo do WhatsApp, onde tem uma dinâmica semanal, a gente tem algumas reuniões que a gente faz ao vivo, que é bem legal,
né, pegando ali algumas datas específicas, né, a lua nova ou a lua cheia, então é gratuito também, então vem fazer parte, né, vai ser bem legal te ter lá, pra gente conseguir ter essa, falando de casa 4 inclusive, né, a gente conseguir ter essa proximidade, né, de aproximar essa linguagem. Mas voltando para esse exemplo, imagina que a pessoa ela tem Quiron na casa 4, e o Quiron ele vai diretamente marcar um ponto onde a gente tem uma memória, uma ferida, né, um trauma. Nesse sentido da casa 4, a gente vai entender que é esse lance assim da pessoa ter a dor de não se sentir pertencente à sua própria origem, né? E naturalmente isso vai marcar um trauma ou algo que aconteceu que dê esse significado, né, da pessoa ter esse distanciamento. E isso diretamente traz um enfraquecimento para essa raiz. E aí mesmo que a árvore, né, pensando simbolicamente, ela seja frondosa, né, seja exuberante, se a raiz tem esse enfraquecimento, a gente não consegue ver, mas é uma árvore que tem dificuldade de crescer, de se sustentar, inclusive, né, é nesse sentido. Agora trazendo para mais próximo da gente, assim, esse exemplo no caso, então tem uma história ali, a pessoa ela tem uma marca assim da mãe ser de uma família menos pigmentada, mais branca, né, vamos colocar assim, e o pai ser mais retinto, né, e a mãe, os pais da mãe tem um contexto assim de racismo, e quando ficaram sabendo, né, que a mãe ficou grávida e tal, teve um processo assim de discriminação, de repudiar e tal, além da gravidez inesperada, também um contexto racial. E isso fez com que a mãe saísse de casa, grávida, então esse princípio dessa vida, né, dessa gravidez, já nasce com essa ferida, né? E dentro desse processo, a criança, né, sendo submetida a um processo delicado, de rejeição, inclusive. E não é que a pessoa diretamente ela lembre do que aconteceu e isso seja, né, muito no sentido de essa história, né, esse Quiron, né, simbolicamente pensando pela astrologia, formar um gatilho e a pessoa adulta, ela sofreu os disparos. E aí esse disparo no sentido da pessoa ter dificuldade, inclusive, de pertencer, de construir a própria história, ou de se sentir digna de ter a própria história. Só que isso de uma forma inconsciente. E o que a gente consegue perceber é justamente o resultado disso, sem entender que isso tem uma origem, falando de casa 4. Daí o benefício de conseguir ter o mapa astral é justamente a gente, através dessa linguagem simbólica, desmistificar, trazer esse símbolo para a superfície e através dessa linguagem a gente conseguir ser capaz, inclusive, de desacionar esse gatilho, de voltar lá. E aí, nesse sentido, de dar um novo significado, que é o que a gente chama de ressignificar essa história, para que a pessoa consiga ter a liberdade para seguir em frente, desatar esse nó. E aí eu dei esse exemplo de Quiron na casa 4, mas de repente a pessoa tem Netuno na casa 4, e aí tem um princípio de uma história familiar, muitas vezes com álcool, com alguma coisa que impeça, né, que a pessoa se sinta pertencente através do auto-engano, através de alguém que exerce um papel, inclusive, de vitimismo, que marca esse princípio. Então, o que eu estou tentando dizer é que conseguir ter uma mapa astral, interpretar ele e trazer à luz da consciência esse princípio, né, além de libertador, é essencial, né, dentro desse contexto. Inclusive dessa primeira história, é legal entender, né, falar assim, tá, e aí, né, que tem uma outra percepção que fala sobre a casa 4 também ter um contexto espiritual ou ancestral, que é essa linha que nos liga, né, a história de muitas pessoas, né, que já passaram, né, e a herança disso também. E nesse contexto,
dessa questão racial, né, entre essas duas famílias e tal, nesse Kiron na casa 4, imagina que o pai da mãe, né, o pai da mãe dessa criança, que na prática é o vô, ele tem uma história de rejeição da mãe, no caso ele é filho bastardo de uma empregada, né, na Bahia, numa fazenda e tal, e quando o pai dele, né, morre, os meios irmãos dele acaba expulsando ele como se ele não fosse parte dali, né, e ele não tem essa pigmentação, teoricamente ele é mais claro, é branco e tal, só que a mãe dele, né, na prática ela era uma negra, era uma preta, né, tinha essa questão da afrodescendência. Então, não é que ele lembre também desse processo, mas na prática, caprichosamente, o destino traz à tona uma nova história que reabre ou toca numa ferida que não foi elaborada, né, de uma forma saudável no caso, que tem uma outra inteligência, pensando também nesse contexto ancestral, espiritual ou de raiz, que é o que a gente está falando, né, pensando na casa 4, é que a vida, as crises, as questões, elas vão sempre nos levar ao princípio, pensando na casa 4, né, a origem, porque quando a gente consegue dar um novo significado, como eu falei, né, nessa história, a gente muda o resultado. Então, a crise ela é sempre uma repetição de uma dor já conhecida. Mesmo que a gente não tenha consciência direta sobre essa dor. E isso é um assunto de casa 4. Mas, por exemplo, de repente a pessoa tem o signo de Aquário na casa 4. E tem um exemplo também de uma moça que eu acompanho. E nesse sentido, é como se ela tivesse essa marca, inclusive de quebrar o padrão familiar, de ser diferente, né? E tem um contexto, inclusive, de afastamento, né? E é claro, né? O regente desse signo, a condição dele, quais aspectos forma, né? Que no caso de Aquário são 2 regentes, e qual que prevalece, a importância com o mapa astral inteiro, né? Mas tentando traduzir que dentro desse contexto, né? Ancestral, espiritual, emocional, psicológico ou de origem, a casa 4 em si, ela vai diretamente nos dar a condição de chegar na casa 10, de crescer, enfim. Mas é isso, eu espero ter alcançado, dizendo que a casa 4 ela vai falar sobre, né, sendo mais direto, origem, família, pertencimento, a nossa força interna, as nossas raízes, a nossa disposição para a vida, nosso pulsar, né, a nossa ancestralidade, sim. Esse lance a gente conseguir entender da onde a gente veio é o que dá a possibilidade para a gente direcionar e nos libertar para que a gente consiga saber para onde a gente vai e sair, inclusive, das repetições. Porque eu penso que, pensando ainda na casa 4, né, a melhor herança que a gente pode deixar para os nossos, além, né, das questões, é justamente conseguir resolver as nossas questões pessoais, né, para que os nossos, né, tenham condições de viver a vida deles, sem que tenha, né, diretamente grandes problemas que a gente não conseguiu resolver, sabe? Que a gente nos libertando, a gente liberta uma história, né? Inclusive no contexto Yorubá, nesse estudo, né, os nossos ancestrais, né, eles renascem dentro do nosso âmbito familiar, né, diz a tradição, para resolver algumas histórias que não foram resolvidas, né? Tem essa percepção também, assim, esse olhar. E muitas vezes é como se essas pessoas também viessem num expurgar familiar. Claro, quando a gente trata, a gente vai pensar na individualidade, mas pensando no contexto sistêmico, é como se essa ferida, né, esse símbolo, alguém que expõe de alguma forma a fragilidade dentro do contexto familiar,
tem um propósito maior de trazer para essa família uma cura mais profunda. É como se a pessoa fosse esse símbolo, né, desse resultado. Um pouco mais complexo, né? Mas, de qualquer forma, o processo pessoal, individual de investigação, né, é como se a gente tivesse também a oportunidade de dizer que é inviolável, né? A natureza de cada ser, essa oportunidade de liberdade, né? Então, a questão da casa 4, ela traz essa liberdade ancestral, espiritual, né? Enfim, espero ter te alcançado nesse papo, né? Casa 4. Não acredito que nessa nossa intimidade você não curtiu, não comentou, não se inscreveu ainda no canal. Não esquece de comentar, de colocar ali a sua casa 4, quais planetas que estão ali, para a gente poder bater esse papo, tá bom? Espero ter alcançado e, enfim, vamos lá.